estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje o tema da pregação é livres das distrações. E como eu sempre falo, quando a gente vai vir pregar aqui, Deus primeiro prega para nós que estamos estudando, né? E aí teve muitas coisas que eu olhei para a minha vida e eu falei assim, Senhor, eu estou entendendo para onde o Senhor está me direcionando, eu estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo. E eu peço a ajuda de Deus que através dessa palavra, Deus continue mudando meu coração como Ele iniciou e eu acredito que Ele vai fazer isso com vocês também. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós te pedimos, Senhor, fale conosco, Senhor, durante essa palavra, Senhor. Pai, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Pai, Senhor, abra os nossos corações, abra, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai, que vai trazer uma verdade nos nossos corações. E apenas a Tua voz, Senhor, que é capaz de nos libertar e de nos transformar, Senhor. Pai, Senhor, eu te peço, meu Pai, toda distração vai embora em nome de Jesus. Todo pensamento agora que está entrando na tua mente, tentando fazer você perder o foco, vai embora em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus começou a falar comigo alguns pontos. E uma das coisas que eu já comecei a entender desde o início é que o plano de Satanás, muitas das vezes, não é fazer que você odeie a Deus. Os planos de Satanás, muitas das vezes, não é fazer que você desacredite de Deus, que você desconfie de Deus, que você venha se rebelar contra Deus e saia da igreja e vá para outra religião. Muitas vezes ele sabe que não vai conseguir na tua vida. Mas Satanás, ele sabe que, muitas das vezes, ele não precisa fazer que você desacredite de Deus, mas que você apenas se distraia. Coloquei aqui, o inimigo não precisa te derrubar, só te distrair. E aí a gente vai explicar um pouco primeiro o que é distração. Porque existe um plano sutil do inimigo. E muitas das vezes Satanás ele quer nos fazer distrair daquilo que Deus falou para nós. Daquelas palavras, daquele direcionamento que Deus deu para nós. E por alguns motivos, e aí eu vou mais para frente explicar para vocês 3 pontos. Mas por alguns motivos nós começamos a nos distrair. Coisas lá fora começam a chamar mais atenção. Algumas coisas começam a brilhar mais daquilo que Deus falou para nós. Distração é um estado em que a atenção está dividida. É a falta de foco naquilo que realmente importa. Hoje em dia tem bastante gente até agora com TDAH, né? Que fala, imagina. Com tanta informação aparecendo a todo momento, acaba acontecendo mesmo. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, será que nós estamos distraídos? Trazendo para a nossa vida com Deus, aonde está a tua atenção? Onde estão os teus olhos? Na tua carreira, na tua família, nos teus sonhos, na tua viagem internacional? Ou está naquilo que realmente importa, que é a presença de Deus? Porque nós temos que sair daqui, se vocês não lembrarem de nada, mas se vocês apenas entenderem que vocês podem realizar nenhum sonho de vocês. Mas se vocês estão na presença de Deus, é o que realmente importa. E como nós nos distraímos? E o primeiro ponto, eu coloquei aqui nos tempos difíceis. Os tempos difíceis, ele tem um poder de fazer que você pare de olhar para aquilo que importa e você permita que a tua alma comece a falar mais alto. E aquela tristeza, ela toma conta e você fica cego. Pensa aí na tua vida um momento muito triste que você passou. E você estava muito suscetível a Satanás roubar a tua atenção. E você já começa a questionar algumas coisas de Deus. Deus te direcionou para algo, mas aconteceu algo que você não queria, você já começa a questionar as coisas de Deus. Quem está com a Bíblia, abre em Lucas 24.
Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o visitante, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Pode parar por aqui. Acho que todos devem conhecer essa passagem, mas para quem não conhece, aqui é no momento que Cristo morre, crucificado, mas havia uma promessa: eu vou voltar. Então os discípulos acreditavam naquilo. E passa um dia, passa 2, passa o 3º dia, os discípulos já começam a se entristecer. Porque se Jesus não ressuscitasse, tudo aquilo que Jesus pregou era mentira. Então os discípulos começam, e aí aqui falam que existem 2 discípulos que estavam indo a um povoado, e aí eles começam a conversar, imagino eu que eles estavam assim: meu, você viu o que aconteceu com Jesus? Jesus prometeu que voltaria, até agora nada, Jesus está atrasado, cadê Jesus? E ali era tristeza tão grande que eles não perceberam que quem estava com ele? O próprio Jesus. Jesus chega. Jesus sabia o que eles estavam conversando? Óbvio que sabia. Mas de uma forma sutil ele chega e fala: o que vocês estão discutindo quando vocês caminham? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? E os discípulos começam a falar: você não sabe? Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus. Ele morreu, ele falou que ele ia ressuscitar e até agora nada. E aí ao decorrer da passagem fala que Jesus leva eles até uma casa. E aí Jesus reparte o pão. E naquele momento eles repartem um pão entre eles. E Jesus some. E naquele momento ele fala que as escamas caíram dos seus olhos. Quantas vezes nós somos esses discípulos de Emaús? Nós permitimos que as coisas ruins aconteçam na nossa vida e roubem as nossas atenções e fazendo que a gente se torne cegos e não vendo Jesus do nosso lado. Quantas vezes Jesus está na situação que você está passando, mas você está tão mal. Você está dando tanta voz para a tua alma, para os teus pensamentos, que você não está vendo Jesus. Talvez Jesus está perguntando para você: por que você está assim? Você está assim: minha vida não presta. Jesus está tão distante, Jesus não fala comigo, mas talvez seja Jesus do teu lado, mas você está tão mal. Você está tão distraído. Você está tão dando importância para outras coisas, a não ser a voz de Deus, que você não está enxergando e vendo Cristo do teu lado. Cristo está falando contigo. Cristo está se relacionando com você e você não percebe. Cristo está falando com você, talvez você perdeu o emprego, talvez vai acontecer algo na tua vida e você está questionando as coisas e Deus está perguntando o que está acontecendo e você está lá: pastor, Deus não fala comigo. Mas você não sabe que fazia parte do plano de Deus aquilo. A dor pode cegar a ponto de não enxergarmos Deus agindo. Nós precisamos pedir cura a Deus sobre essas dores. Porque até quando essas dores vão roubar os nossos olhos de Deus? Até quando nós vamos permitir que as nossas emoções tomem conta? Até quando nós vamos permitir que isso roube os nossos olhos de Cristo? Nem sempre Deus está ausente. Às vezes estão distraídos pela dor. E esse é o primeiro ponto. Os tempos difíceis, ele tem um poder de roubar as nossas atenções. A notícia ruim, a porta fechada, o desemprego, a doença, tem o poder de roubar as nossas atenções. E eu não estou julgando você, falando que você não merecia nem estar aqui por causa disso. Não, isso é suscetível ao ser humano, porque o ser humano é assim. Nós somos muitas vezes levados pelas emoções. Muitas vezes as emoções, elas tomam conta e ela traça os nossos destinos.
Mas Deus hoje ele está nos alertando, nos cutucando através dessa palavra, falando assim: ei, não permita que a dor, não permita que a porta fechada, não permita que o dia difícil, não permita que o dia da chuva que vier sobre a tua casa, permita que você pare de olhar para Cristo, que você se distraia do caminho. O segundo ponto são os tempos bons. Da mesma forma que Satanás ele usa uma estratégia de roubar as nossas atenções nos tempos difíceis, aí Satanás agora vai para o outro lado, para o outro extremo. E ele tenta roubar as nossas atenções nos tempos bons. Teve um dia que eu ouvi uma história de um pastor que ele fala que ele chegava em casa e ele abria a porta, as filhas dele iam lá, abraçavam, pai, pai, e abraçava, ficava lá com ele, eles brincavam. O pai cansado, mas ele brincava lá com o filho, com as filhas. Isso era todo dia. E aí ele sabia que o sonho das crianças era ter um cachorro. E aí ele está chegando perto do dia das crianças. Aí ele fala com a esposa: ó, amor, vamos comprar um cachorrinho para as nossas filhas, né? Elas merecem, eu amo tanto elas. E aí ele faz isso. Eles dão um cachorrinho para as crianças. E a partir daquele dia, no próximo dia, ele chega em casa, abre a porta e nada. Silêncio. Aí ele começa a procurar as crianças, cadê as crianças, cadê as crianças? Aí ele vai lá para fora, no quintal. Aí ele chega no quintal e fala: ei, meninas, vocês não ouviram? Eu cheguei? Ela: não, pai, eu ouvi. É que eu estava ocupado demais brincando com aquilo que você me deu. Isso é um ensinamento para nós, porque quantas vezes nós pedimos coisas a Deus? Deus, me dá um emprego, pai. Deus, Senhor, me dá um casamento. Deus, Senhor, me dá uma porta aberta. Senhor, faz algo. Aí Deus faz. Aí agora a gente está ocupado demais com as coisas que Deus nos deu, do que ao invés de estar ocupado com as coisas de Deus. Em Deuteronômio 8, 10, 14. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 10. Deus fala: quando tiverem comida, até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor Deus, pela boa terra que Ele lhe deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando estiverem construindo belas casas onde morar, e quando seus rebanhos estiverem se tornando numerosos, e sua prata e seu ouro estiverem se multiplicando, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos, e nem se esqueçam de Deus, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Aqui Deus nos dá uma aula, ainda mais agora nos dias de hoje. Muitas vezes eu percebo isso e muitas vezes eu me tornei essa pessoa. Deus me dá uma família e Deus deu. Uma esposa maravilhosa, meus filhos. E aí agora quando as coisas de Deus vêm, eu falo: Deus, agora eu não consigo, porque eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu. E aí Deus começou a me confrontar: Pedro, você pediu pelos tempos bons, eu te entreguei. Mas continue sendo fiel e não esqueça de onde eu te tirei. Nós não podemos permitir que a primavera, que as portas abertas roubem as nossas atenções. Porque da mesma forma que o tempo difícil tem um perigo, o tempo bom também tem. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes com isso. Porque Satanás sabe que não vai fazer o pastor André odiar Deus. Talvez Satanás sabe que não vai fazer ele largar a fé. Mas se distrair ele já cumpriu o propósito dele. Se distrair o Fábio, o Hoffman, o Alex, o Rafa, o Ítalo, o Léo, se distrair você, Satanás já cumpriu o propósito. Porque é um crente no lugar certo, com a mente no lugar errado. Você pode estar aqui achando que você está fazendo o plano de Deus, mas se você está distraído, você só está aqui ocupando um lugar. Você está aqui pesando, você está aqui tampando um buraco na cadeira.
Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para estarmos atentos à voz dele. Deus nos chamou para estarmos atentos àquilo que Deus fala e continua falando. Eu sempre falo, imagina se Abraão, no momento que ele escuta a voz de Deus falando, ei, sacrifica o teu filho. Aí Abraão, tá bom. Imagina no meio daquele caminhar, daquela caminhada dele até a montanha. Ele começa a se entristecer. Ele fala, eu vou fazer isso que Deus pediu, mas depois Deus não me pede mais nada. Imagina se ele permite que as emoções dele comecem a tomar conta, aí ele vai subir na montanha. Ele vai subindo, monta o holocausto, coloca Isaac. No momento que ele vai matar, imagina se ele não escuta o que Deus estava falando. Ele tinha desobedecido a Deus. Mas Deus mandou. Mas nós temos que estar atento até que momento Deus falar a próxima vez. Ah não, Deus me falou para cá. Tá bom, continua. Mas se Deus amanhã falar para você voltar, volte. Mas não, nós somos aqueles filhos birrentos. Tá, eu vou fazer. Mas não sei. Aí você começa a murmurar. Você começa a deixar conta, suas emoções tomar conta. Você tampa os seus ouvidos, os seus olhos, e Deus está assim, ei, eu já pedi para você voltar, já pedi para você virar à esquerda, já pedi para você descer, já pedi para você subir, e você continua, ei, volta, e você, não, estou cumprindo o propósito de Deus, eu estou continuando no caminho de Deus, e Deus está tipo assim, ei, volta, eu estou falando com você, e você, não, Deus toda vez isso, cara, não, Deus, eu pensei que ele ia fazer isso, aí você começa a questionar, você começa a permitir que as emoções tomem conta. Fazendo que os teus olhos, ao invés de olhar para Cristo, para a cruz, estejam olhando para outras coisas. O problema não é a bênção, é esquecer quem abençoou. Quantas vezes nós somos aqueles crentes que nós queremos o Deus da bênção? Nossa, Deus, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa. Mas aí Deus entrega, é impressionante. Deus entregou, a pessoa abandonou. Olha, consegui. Então a pessoa usa Deus como uma lâmpada mágica, fez os 3 pedidos, o mágico apareceu, respondeu, ele deixa a lâmpada aqui e cai fora. Deus, agora eu sou bom o suficiente para cuidar da minha família. Deus, agora eu sou bom para cuidar do meu ministério. Deus, agora o Senhor fica aqui, o Senhor já me deu. Agora o Senhor fica aqui que eu sou bom para cuidar da minha empresa, das minhas coisas. Senhor. O Senhor fica aqui. Gente, Deus está nos chamando hoje para voltar os olhos a Ele. Eu não sei que momento da tua vida você está. Eu não sei que momento você está vivendo, o que você está passando. Mas Deus sabe. Se você está aqui, Deus está falando contigo. Não podemos permitir que as bênçãos roubem o nosso foco. O terceiro ponto é... Isso daqui também, um tempo atrás, me pegava muito. Que é a agenda cheia. Isso em todos os quesitos, tá? Como a nossa rotina tem o poder também de nos distrair. Como o dia a dia, a correria do dia, tem o poder de fazer a gente esquecer das coisas de Deus. Abra em Lucas 10, 38. Quem achou, fala, eu amo a Bíblia. Ixi, só o pastor André achou. Tentar de novo, vamos lá, 1, 2, 3. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Dez, 38. Diz, Jesus e seus discípulos seguiram a viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. Lembre-se disso. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe a ela, venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela.
Aqui nós vemos uma situação que Jesus ele está caminhando, e aí Marta fala assim, Jesus, fica aqui na minha casa. Jesus vem, senta. Aí ela está preocupada com as coisas. Não, Jesus não pode vir minha casa bagunçada. Vai arrumando a casa, vai lavando a louça, vai colocando, estendendo, batendo nas crianças, vai para lá, vai trabalhando, vai fazendo. Jesus não pode ver as imperfeições da minha casa, vai fazendo, vai fazendo. Enquanto ele olha para a irmã, eu sei que eu entendo Marta. Quem em casa, a esposa ou o marido, quando está fazendo alguma coisa e vê o outro parado, não dá uma raiva? Não é possível não, que eu vou lavar essa louça toda e essa pessoa está mexendo no celular. Não é? Vai dando negócio assim, uma ira. Fala, Senhor, trata. Você começa a ter uma raiva. Você fala, não é possível não. Aí você começa a varrer a casa, daqui a pouco você bate a porta para ver se a pessoa percebe, né? Pá, para ver se ela vai dobrar uma roupa. Eu entendo. Mas aqui nesse caso, Marta, ela estava preocupada demais com as coisas, com os afazeres. E aí ela tem a ousadia de chegar a Jesus e falar, Jesus, você não se incomoda com a minha irmã aí sentada? E Jesus nos ensina algo. Ele fala, Marta, Marta, você se incomoda com as coisas, com todos os detalhes. Mas fala a verdade, do que se importa? Do que importa, Jesus está aqui, você ficar arrumando a casa, mas quando Jesus ir embora, você nem sabe o que ele falou. Do que adianta você fazer tudo, mas Jesus desceu e visitou, e você não estava aqui na visitação dele? Do que adianta nós estarmos preocupados com as coisas banais desse mundo e não olhar para aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus? Maria, ela escolhe sentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Jesus falava. Porque quando Jesus fala, nós somos libertos. Porque quando Jesus fala, nós somos curados. Quando Jesus fala, há uma transformação em nós. E é isso que importa. Não importa se você foi um ministro de louvor, se você foi um pastor, se você foi um obreiro e você estava em todos os cultos, fazendo tudo. Talvez você vai chegar diante a Deus e Deus fala assim, afasta de mim, pois eu não te conheço. Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus está perguntando, do que importa? Eu não estou sendo contra você servir a Deus. Eu não estou sendo contra você fazer suas coisas. Estou falando para você, largar o emprego, não arrumar a casa, não, vamos só viver. Deixa a casa assim. Não também. Mas ainda mais você que está tão ocupado, tem um momento que você precisa pisar no freio e falar assim, calma aí. Se até Deus descansou no 7º dia, por que a gente está vivendo uma vida tão abarrotada de tarefas? Você está achando que você está sendo produtivo e agradando a Deus, seus estão tipo assim, não. Nós temos que ver graça no descansar em Deus. Nós temos que ver graça em aguardar e esperar e deixar Deus falar conosco. Tem momento que a gente não precisa pisar no acelerador, nós precisamos puxar o freio de mão e falar, deixa Deus falar com a gente. Eu falo isso porque eu era de uma igreja, o Fábio aqui, ó, está aqui, era meu líder nessa época. E eu fiquei quase 7 anos nessa igreja. Imagina uma pessoa atarefada, era eu. Dos meus 14 até uns meus 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Todos os dias eu tinha alguma coisa. Era aniversário da minha mãe, eu não iria, porque não, tem as coisas de Deus. Quantos aniversários da minha mãe eu faltei, porque eu falava, mãe, você tem que entender, mãe. Eu preciso servir a Deus. E a minha mãe cantando parabéns lá, e eu lá na igreja, orando pela minha mãe, Deus salva minha mãe. Aí eu chegava em casa, minha mãe dormia, triste, pô, filho, você nem veio. Eu falava, mãe, mas eu estava fazendo as coisas de Deus. Segunda era discipulado, terça era culto, quarta eu pregava numa célula, quinta era culto, sexta eu pregava numa célula, sábado eu pregava numa célula, sábado eu pregava em outra célula, sábado eu pregava no culto. Saía depois do culto, ia fazer o pós-culto. Acordava no domingo, dava aula de liderança de manhã, ia para o culto, limpava a igreja domingo de manhã, voltava para casa, almoçava, voltava para o domingo na igreja para cultuar. Essa era a minha rotina durante alguns anos. E eu tinha certeza que eu estava agradando a Deus. Porque Deus olha minha agenda. Se Deus me perguntar o que eu fiz, eu vou mostrar minha agenda, Deus vai ficar orgulhoso de mim. Rapaz, Deus vai olhar e falar assim, Pedro, você não descansou? Nunca te pedi isso. Porque eu não estava atento àquilo que realmente importava. Igual eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eu sou contra você servir.
Eu sou a favor de você servir. Eu também estou dizendo para você servir só quando você está bem. Não, estou cansado, pastor, hoje eu não venho para a igreja. Não! Nós temos que ser responsáveis com as coisas, com a obra de Deus. Mas em que momento você vai olhar para você e falar assim, não, calma aí. Deixa eu buscar a voz de Deus aqui com a minha esposa. Aí vocês sentam na mesa e vocês leem a palavra de Deus. Em que momento vocês, ao invés de começar a arrumar a casa, não, deixa a casa assim. Chama os filhos, vamos chamar as crianças aqui. Chama essas crianças, tá renta, não tem problema, traga para cá. Vamos orar por elas. Em que momento nós estamos dando atenção naquilo que importa? Igreja, isso é muito sério. Quando a palavra de Deus, quando a gente entende que chegará um dia que a gente vai achar que pessoas vão subir, e chegando lá a gente vai, aquela pessoa que você achava não subiu, e aquela pessoa que você não achava subiu, muitas vezes está aqui nisso. Era um pastor mega tarefado, era um evangelista, era um ministro de louvor, era um cara que, uma bênção. Mas se perder o foco, a motivação que faz as coisas já não é mais Deus. O fazer já não está sendo mais para agradar a Deus, é para engrandecer o próprio nome. E isso Deus não aceita. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós estamos aqui para ser servos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É para lá eu vou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É voltar? Então voltar eu vou. Mas nós estamos perguntando, que servo nós somos se nós esquecemos de perguntar ao rei a opinião dele? Deus nos direciona, Pai. Servir é importante, mas o relacionamento é essencial. Quantas vezes eu fui pregar na igreja? Pregar quase todo dia. Mas eu pregava palavras humanas, aquilo que eu sabia por meu próprio entendimento, não pelo fluir do Espírito. Sabe por quê? Porque eu não me alimentava de Deus. Aí é uma coisa que o Samuel me ensina. Unção é uma coisa, preparo é outra. Eu poderia ser preparado, mas era unção. Por quê? Porque eu não me abastecia da presença. Eu não parava porque eu não tinha tempo. Deus falava para mim assim, vai orar. Eu olhava a Bíblia e falava assim, acho que eu vou... Não dá, sabe por quê? Eu tô correndo aqui. Fechava a Bíblia, colocava dentro da bolsa e ia. Chegava na célula, abria a célula, lê aqui. Mas Deus vai nos ensinando. E aí você, com o passar do tempo, com a maturidade, você vai entendendo algo. E falando assim, Senhor, volta os meus olhos para aquilo que realmente importa. Não permita que o teu trabalho roube a tua atenção. Não permita que o teu casamento roube a tua atenção. Porque eu não estou dizendo que o teu casamento não é uma bênção, não é uma bênção. Mas Satanás, ele é muito astuto. E ele vai ver uma brecha e vai te roubar. Ele vai ver uma brecha e vai tomar a tua atenção. Ele vai ver uma brecha e vai ver os discípulos lá. Jesus falou assim, ei, vamos orar comigo. Jesus olhava para trás, discípulos dormindo. Pessoas distraídas. Deus está nos chamando para voltar os olhos a Ele. Voltar os olhos àquilo que realmente importa. Aquilo que realmente tem valor. Igreja, não adianta a gente ter vários compromissos aqui. Não adianta a gente ter cultos lotados aqui. Se o Senhor não estiver aqui, de nada importa. Não adianta. Domingo a gente pode ter 3, 4, 5 cultos. Mas se a gente não parar e falar, Senhor, é isso que o Senhor está querendo? A gente vai ter uma igreja lotada, desagradando a Deus. Você pode vir tocar todos os dias. Mas talvez falta você parar um momento e falar assim, Senhor, é para cá que o Senhor está me direcionando? Senhor, é isso que o Senhor está pedindo de mim? Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? E deixa Deus te responder. Porque eu creio que Deus, Ele é um Deus que responde. As respostas de Deus não pararam aqui em Apocalipse. As respostas de Deus continuam hoje, ontem e hoje e continuam para sempre. Feche teus olhos nesse momento.